Bom, vamos falar aqui sobre um assunto que eu tenho certeza vai interessar para muita gente. Olha, mais de 2 anos de pandemia, período eleitoral tenso, extrema-direita presente no país de ódio constante, muitos os motivos pelos quais podemos estar em sofrimento. E tem um podcast que pode nos ajudar a manter nossa saúde mental. O Finitude, uma produção guarda-chuva, de 90 episódios no ar e 4 anos de existência, o Finitude Podcast, que aborda tabus de saúde, fim da vida, estreia a 7ª temporada exclusiva sobre saúde mental, pela primeira vez também em vídeo. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Juliana Plantas, ela que é jornalista, locutora, apresentadora do podcast Finitude, que aborda questões de envelhecimento, cuidados paliativos, e o Finitude é um semanal que está completando aí 2 anos no ar. Olá, Juliana, bom dia, muito prazer em recebê-la mais uma vez aqui para a gente falar sobre o Finitude, desta vez, né, saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, Marilu. Bom dia, prazer estar aqui contigo, com seus espectadores. Finitude está completando 4 anos no ar a partir de terça-feira que vem, dia 18, que é quando a gente estreia essa 7ª temporada sobre saúde mental. Exato, aqui é 4 anos, né? Vou falar aqui de saúde mental. Saúde mental é um tema cada vez mais procurado, né? Mas você acha que é um tema ainda bastante estigmatizado por boa parte da população? Como é que a gente lida com a saúde mental, na sua opinião? Olha, infelizmente ainda é bastante estigmatizado, né? Todos aqueles clichês que a gente conhece. Não, é médico de louco, terapia não é para mim, psiquiatra onde já se viu, se eu for lá ele vai me enfiar remédio, como é que vai ser? E aí, geralmente a pessoa tem isso para ela e para os outros, né? Então ela desencoraja aquele filho, aquele amigo, aquela esposa, marido que precisa dessa ajuda, né? Porque eu costumo dizer que se eu quebrar a perna eu vou no ortopedista. Se eu estou sentindo que eu posso ter alguma questão de saúde mental, terapia e psiquiatra, né? Eu mesma falo, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, meu diagnóstico foi em 2019. Foi libertador, porque eu sistematizei aquelas coisas que eu estava sentindo, compreendi o que era o que era traço de personalidade, o que era traço do transtorno, né? Então, eu, Juliana, acho o diagnóstico libertador, mas mais do que isso, é você conseguir falar abertamente para um chefe, para um par, né? Você falar na mesa de bar tranquilamente, você ser incentivado pela sua rede, pelo seu entorno, a procurar uma ajuda se houver necessidade. E hoje em dia ainda existe, infelizmente, algo que a gente chama de psicofobia, que envolve muito esse preconceito. Exatamente, o preconceito também que tem nas empresas. Isso é muito grave, né, Juliana? Infelizmente sim, né, Marilu? Porque para a pessoa ter um rendimento como o chefe espera, como a empresa espera, seria interessante que esse chefe, que essa empresa entendessem que cada um tem uma particularidade e que se há uma questão de saúde mental, é melhor para a empresa, ainda que não seja por empatia, porque vê o mundo de um jeito positivo, mas financeiramente, saúde mental tem custo. Um funcionário afastado por burnout custa mais do que um funcionário bem tratado, bem remunerado, com o salário em dia, com carteira assinada, né, com ali seus direitos assegurados. Então, ainda que não seja por empatia, você nem precisa ser uma pessoa legal, mas financeiramente vale a pena você olhar para a saúde mental do seu funcionário, respeitar esse funcionário, não fazer daquilo uma situação que diminua o seu funcionário, né? Não, então você tem depressão, vou te escantear, vou te passar menos coisa, ou tô vendo ali que tá rolando uma piadinha entre os pares, mas eu vou deixar porque eu concordo, né? Então, acho que tem um monte de coisa aí da cultura corporativa, fora sobrecarga, fora horários extenuantes, fora, enfim, 1 milhão de coisas que a gente pode discutir aqui. Mas o que eu posso dizer sobre as empresas financeiramente vai valer mais a pena se você tiver um olhar atento para a saúde mental dos funcionários. Exato. Bom, você já citou aí o burnout, né? E eu sei que vocês vão fazer aí 6 episódios, né? Em 6 terças-feiras seguidas,
começando no próximo dia 18 agora. E o burnout exatamente é um desses episódios, né, Juliana? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os episódios que vocês devem apresentar justamente nessa temporada. O Burnout é justamente o primeiro episódio que vai ao ar na terça-feira que vem, no dia 18. Então a gente teve que selecionar, né? Infelizmente não deu para falar sobre todos, mas burnout, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, transtornos alimentares, e o sexto e o último é sobre Alzheimer e outras demências, né? Então, a gente parte de um princípio, a série chama Como Lidar, né? Então, como lidar com o burnout, como lidar com a depressão. A ideia não é dar uma receita de bolo, porque não tem, né? Todos esses diagnósticos, eles têm ali uma cara geral, mas eles são todos individuais, eles são impressões digitais, né? Mas ele é quase um guia para a gente entender o que caracteriza o transtorno, quais são os sintomas, tem prevalência, um é associado ao outro, o burnout necessariamente tem fundo de depressão, não tem? Ansiedade pode ser confundida com depressão, e um diagnóstico de bipolaridade que muitas vezes é feito errado, e por anos a pessoa é tratada ou com depressão ou com ansiedade, e aí, na verdade, ela tem transtorno de bipolaridade e perdeu bastante tempo sendo tratada da maneira errada, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente fale sobre isso, eu acredito muito na informação, e eu sei que quem ouve e assiste aqui também acredita na informação, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso, a mais pessoas a gente chega, mais pessoas a gente alerta, e mais do que essa autopercepção é como eu posso ser rede de alguém que eu estou vendo que não está tão legal. Como é que eu posso ajudar essa pessoa a se encorajar a ir para um psicólogo, para um psiquiatra? Pode ser que chegue lá e ela não tenha nada. Ou pode ser que chegue lá e, não gosto de tomar remédio. O psiquiatra não obriga a tomar remédio, ele pondera, mas a saúde mental ela não é só o remédio. Pelo contrário, ela é um conjunto de coisas para a gente agir. Então, eu acredito nisso, assim, que essa informação vai ajudar muita gente a se identificar, a se encorajar e ser rede, né, do entorno. Exato. Vamos falar um pouquinho só do burnout? A gente não vai aprofundar nada, viu, Juliana? Mas eu sei que tem pessoas que às vezes podem não saber. Poxa, burnout, o que é isso, né? Palavra aí, burnout, não tem o significado assim como ansiedade, depressão. O pessoal já tem ideia do que seja. E burnout? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O burnout, acho que a gente pode caracterizar como uma explosão, né? Uma sobrecarga, talvez a gota d'água, quando o copo transborda, né? Porque a gente está falando num tempo de pandemia que é muito difícil que alguém esteja realmente bem, né? E quem vier na minha frente dizer que está bem nesse momento do Brasil de 2022, eu já vou desconfiar, porque não tem ninguém que tá bem. Não está legal. Não estamos bem, né? Estamos entre o primeiro e o segundo turno, não tem ninguém que está legal. Então, assim, o burnout, ele é como se fosse a gota d'água, né? Ele, originalmente, ele se caracteriza como um transtorno originário do trabalho, né? Da sobrecarga profissional. Mas ele pode também ter origem, por exemplo, numa faculdade, num mestrado, num doutorado, numa sobrecarga. Ele envolve sobrecarga. Existe uma discussão que mas então só tenho burnout se eu estiver trabalhando fora, por exemplo? Eu preciso ter carteira assinada para ter burnout? Trabalho doméstico também é trabalho, por exemplo, né? Então, hoje em dia já está tendo uma leitura um pouco mais ampla, né, desse espectro, mas basicamente o burnout é um conjunto, né, de sintomas ali que caracterizam uma estafa, um copo que transbordou, uma explosão que pode vir a se traduzir de maneiras diferentes, com uma crise, com alguma reação muito extremada que não faça parte da característica da pessoa, né? Então, é o copo cheio, é o copo que está para transbordar. E aí, o que a gente precisa fazer antes disso é não deixar o copo transbordar, né? E acho que o único jeito que a gente tem é espalhando a informação sobre saúde mental. Exato. Bom, agora o podcast Finitude, né? Também vai ter vídeo, né? Então, o podcast que está indo para o YouTube. E a gente sabe que vocês estão sendo reconhecidos, né? Eu falo vocês que você, né, Juliana, e também um outro colega que você vai poder ter a oportunidade agora de falar.
Isso, Renan. Vocês estão sendo premiados, né? A gente está vendo aí uma lista aí de prêmios. Vocês foram eleitos aí o podcast, né, Finitude, um dos 12 favoritos do Apple Podcasts, né? Ainda sei que a lista, né, as histórias que marcaram 2020 do Spotify com o episódio Vidas Negras importam também, né? Foi premiado. Vocês ganharam aí o reconhecimento, a menção honrosa na categoria áudio do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, justamente falando, né, sobre pandemia, o episódio Confinamento, né? 3 meses depois, você foi a única jornalista autorizada a ficar dentro de um hospital, né, de cuidados paliativos, que fez um lockdown de 100 dias e você ficou alguns dias junto, né, com essa equipe médica, com, enfim, paramédicos e também com os pacientes. Enfim, eu quero te parabenizar, viu, Juliana, você e o Renan, porque vocês estão fazendo um trabalho, assim, realmente de uma função social maravilhosa, viu? Meus parabéns e fala agora que vai ter também no YouTube, né? Isso, obrigada, Marilu. O prêmio Herzog era uma coisa que eu perseguia quando eu via que a Marilu ganhava todos, eu falava, eu vou tentar um pouquinho, gente. Que eu não sei se o nosso espectador tem a real noção de que se trata a Marilu Cabanhas, porque ela ganha um prêmio de cada, aí ela volta ganhando mais um de cada, e aí não tem mais prateleira na casa dessa mulher, gente. Então, assim, de prêmio ela entende. Não é essa parte, gente. Não. A gente está muito contente, de fato, com esse reconhecimento. Agora a gente está no prêmio Mais Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, dos Jornalistas e Companhia, né, promovido pelo Portal dos Jornalistas. Estamos entre os 3 podcasts do ano, ao lado de um podcast do portal do Dr. Drauzio Varela, que é um moço que está começando, a credibilidade dele está começando a se formar. E ao lado do Ciência Suja também, que é outro podcast da Rádio Guarda-Chuva. Então, assim, a gente não tem dinheiro, sabe? Mas a credibilidade a gente está construindo aos pouquinhos. O Renan Suquevicius, que é meu parceiro, criador do Finitude, é jornalista, o moço também está colhendo um prêmio de cada. Então, a gente está aí nessa batalha. Que maravilha, Juliana. Bom, agora vamos falar onde é que as pessoas podem acessar, né, o podcast Finitude e convidar, né, todo mundo para essa 7ª temporada, 4 anos, né, de existência do Finitude, e a partir da próxima terça-feira, dia 18, vai começar justamente com esse episódio Como Lidar com o Burnout. Fala para a gente como é que a gente acompanha. Olha, o Finitude já tem mais de 90 episódios no ar nos tocadores de podcast, que quem ainda não tem, pode baixar, por exemplo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, a Aurelo, que é um aplicativo brasileiro que é super bacana, pode baixar a Amazon Music, enfim, tem um monte de tocador de podcasts onde a pessoa tem planos gratuitos e tem planos pagos, mas você essencialmente pode ouvir tudo de graça. Então tem mais de 90 episódios já no ar, e a partir de terça que vem a gente vai estar também no YouTube, no nosso canal, que é Finitude Podcast, é só entrar lá no youtube.com e na busca colocar Finitude Podcast. A gente até colocou uma chamadinha lá mostrando nosso rostinho, dando um oi. E vão ser 6 terça-feiras seguidas. Então, se você não puder acompanhar no dia, você entra lá no YouTube, entra nos tocadores de podcast, que você acha lá todo o nosso acervo, e à medida em que a gente for postando essa nova temporada também. Maravilha, Ju, muito obrigada pela tua participação, forte abraço, parabéns por você fazer da informação, né, um instrumento para a melhoria da vida das pessoas, viu, Juliana? Parabéns, um forte abraço para você e até uma próxima. Obrigada, Marilu, você é uma inspiração para mim e para todos os jornalistas. Obrigada pelo convite, um abraço a você e aos espectadores. Muito obrigada, Ju. Juliana Conquidantas, jornalista, locutora, apresentadora do podcast Finitude. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.